Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês, pessoal. Essa aqui é a aula inaugural do Emancipa, o seu cursinho popular eletrônico. Pode parecer meme e gostaria que fosse, mas infelizmente não é. Essa é a estratégia que não só eu, como outros professores estamos tomando de acordo com o feedback de vocês, beleza? Junto com o nosso Emancipa, primeira videoaula, aula introdutória, está sendo gravado também o EmancipaCast, o podcast do Emancipa. Zoeiras à parte, acredito que essa possa ser uma boa estratégia para quem não consegue acessar com facilidade, porque, é claro, né, não pode deixar o 3G ir embora em 2 dias de aula. Mas, enfim, o que eu quero passar para vocês hoje? Hoje eu vou passar para vocês, desculpem que eu vou ficar olhando aqui para baixo para ver o andamento da nossa gravação. Inclusive eu vou deixar meu celular no silencioso para que não atrapalhe a gravação. E espero que o áudio fique bom, né? O que eu vou passar para vocês hoje? Vai ser uma pequena revisão sobre o que a gente já viu, para que vocês tenham isso em mãos e não se sintam sem ter ao que recorrer, além dos slides que vocês já têm, claro. Essa revisão, além de tudo, vai apresentar um pequeno material para a gente começar a trabalhar além das redações. Isso eu vou tentar fazer de uma maneira condensada para que, a partir da atividade, vocês consigam ter um contato com a redação. A partir de atividades mais pontuais, não só a redação como um todo, vocês vão tendo esse contato, beleza? Esse aqui é o nosso primeiro material, um material, como eu falei para vocês, de revisão e com umas primeiras atividades envolvendo a introdução, que a gente já viu na última aula, beleza? Então, para começar, aqui a gente tem um pouco da revisão do que a gente já falou na semana 0, por exemplo. Começando aqui, ó, eu quero trazer para vocês alguns conceitos que a gente já trabalhou, como a questão da língua, da linguagem, de como ela influencia na nossa vida prática e como a gente se porta diante da linguagem, beleza? Então aqui eu trago para vocês algumas questões que a gente já discutiu em sala, né? Como a própria questão de tudo que a gente fala passa pela língua, passa pela linguagem, mesmo se essa língua for a Libras, uma língua não pautada no som, ainda há língua com regras específicas, com sua gramática, suas palavras, uma língua como outra qualquer, só não pautada pelo som. Justo? Para além disso, dar uma retomada aqui, por exemplo, no que são os gêneros textuais e o que são os tipos textuais, perdão, né? Fazer essa divisão entre gênero, aquilo que ocorre no nosso cotidiano, no dia da gente, tipo textual, algo um pouco antes do gênero, mas que está ali dentro. Um gênero pode, portanto, ter vários tipos e um tipo pode estar presente em vários gêneros, né? Como eu coloco aqui pra gente, ó, são construções textuais mais ou menos fixas, reais. Já os tipos, eles são um modo como se apresenta, não é? Que é narração, descrição, exposição, argumentação, introdução. Consequentemente, um gênero textual possui diversos tipos que compõem esse objetivo do texto. Ok? Para além disso, a gente pode pensar então na dissertação como um gênero textual também, na dissertação escolar aqui, como um gênero textual também. Aqui eu deixei para vocês um pequeno trecho para a gente pensar em quais são os objetivos da dissertação. A gente já trabalhou com isso, mas vocês podem fazer esse exercício, não precisam imprimir esse PDF que eu vou postar para vocês, mas vocês podem no caderno fazer essas pequenas marcações. Objetivos da dissertação escolar. Escreve um pequeno parágrafo, algumas linhas, ok? Além dos objetivos, além da dissertação escolar como um gênero, ou melhor, por ela ser um gênero, ela tem
algumas características. Eu trouxe aqui pra gente 3 características principais, ok? Já estamos em 5 minutos, é bom porque eu vou me monitorando aqui pelo áudio quanto tempo está demorando, eu não quero passar muito mais de meia hora de aula, 20 minutos de aula, ok? Então aqui temos 3 características. A primeira é que a dissertação escolar é um gênero artificial no sentido de acontecer só em momentos de prova, de pré-vestibular, momento escolar, ok? Ele geralmente é voltado então para cursinhos, para ambientes com tempo reduzido, então a questão do tempo é muito importante e a gente precisa se lembrar disso na hora de treinar. Por isso, as nossas aulas de produção, como não vamos ter mais nossas aulas de produção, eu peço de coração, de verdade. Não é só para o projeto, não é só para mim, é principalmente para vocês. Os cursinhos particulares não vão deixar de cobrar a produção dos seus alunos. Os alunos do cursinho de medicina, não sei das quantas, não vão parar de produzir. Vocês, então, usem, por favor, esse tempo que já estava destinado para aula. 7h30 toda semana eu já ia ter uma aula. Qual que é a diferença, então, de eu me programar para 7h30, 7 horas? Para 7 horas, agora que eu não tenho que ir para o cursinho, eu posso voltar direto para casa. Qual é a dificuldade de eu me programar 7 horas, sentar e pensar um pouco sobre redação, pensar um pouco sobre literatura, sobre gramática, produzir um texto nesses 50 minutos, nessas 2 horas, enfim, ok. E, como ponto final, ainda que isso seja artificial, né, ele tem uma possibilidade de criatividade, uma possibilidade de autoria. É muito importante, então, essa possibilidade de autoria, essa criatividade que vocês vão dar para esse texto que é artificial, que é escolar, que é pré-vestibular, porque é essa a diferença entre alguém que só segue a receita e vai ok, mas alguém que segue a receita, extrapola a receita, toma consciência do seu papel ali como autor e consegue produzir um texto acima da média. Nossa, Vitor, mas meu curso é de boa, não sei o que. Show! Então, assim, talvez você possa levar a redação de uma maneira mais tranquila, mas tenha que se dedicar a outras matérias que você tenha dificuldade. Nossa, Vitor, meu curso é muito concorrido, não sei o que. Tá, então cada ponto vai contar para você. Infelizmente, a gente talvez tenha que fazer essa divisão para, além de tudo, ter o pé no chão e motivar a gente também. Se eu sei que meu curso é mais difícil, eu vou me esforçar porque eu vou estar num lugar que é restrito a poucas pessoas. E o papel do cursinho popular é tentar dar a vocês a chance de estar dentro desses locais. Ok? Então, como eu falei lá em cima, que a gente poderia pensar num objetivo do gênero dissertação escolar, aqui a gente tem o objetivo dele, que é defender um ponto de vista. Ok? Esse ponto de vista vai estar dentro ali do que é criatividade nossa, da nossa autoria, e sobre o que a gente vai defender, esse ponto de vista, o assunto, o tema, o recorte temático vai vir pra gente. Ok? Beleza. Então, pensando agora no gênero dissertativo argumentativo, ou como todo texto, no caso, possui início, meio e fim, como a gente já tinha visto. No caso aqui, só para a gente usar os nomes corretos, pelo menos nas nossas aulas de redação, vamos chamar então início de introdução, meio de argumentação e fim de conclusão. Ok? Nessa atividade então aqui, a gente vai ver só a introdução, que no fundo, introduz o recorte temático. Nossa, Vitor, justamente, às vezes as coisas têm nomes óbvios. Isso facilita a nossa vida. Então, vamos tomar como base aqui a proposta que vocês já receberam e que vão me entregar na semana que vem. Inclusive, criarei uma atividade para que vocês me entreguem essa proposta. E, como entregar uma atividade, vocês também vão ter um videozinho para descobrir. Ok? Então, aqui, vamos tomar como base o conhecimento científico em uma era de fake news. Então, todos os exemplos vão ser baseados nisso aqui. Justo? Bora, então. Para começar, então, o que é uma introdução? Como fazer uma introdução? Nossa, meu Deus, a introdução, socorro. A gente já viu um pouco disso em aula, mas vamos dar um enfoque agora um pouco melhor e com atividades mais pontuais. Não vou fazer vocês fazerem diversas propostas, mas eu quero uma boa introdução. Então, para ter uma boa introdução, a gente vai refletir só sobre a introdução, ok?
Então vamos pensar assim, do mesmo jeito que eu tenho o texto, que ele pode ser dividido em 3 partes, a introdução, ela também pode ser dividida em partes. Nesse caso, em 2 partes, em contextualização e tese. Essas 2 partes que compõem a introdução têm a função do quê? De mostrar, de dar ao leitor as primeiras indicações sobre o assunto do texto. Aqui, ó. Primeiras indicações sobre o assunto do texto. Em nosso caso, sobre o recorte temático. Lembrar sempre dessa palavra recorte temático, que é muito importante. Como eu disse para vocês, 2 momentos, contextualização e tese. Beleza? Vamos ver então cada um desses momentos e como desenvolver bem cada um desses momentos separadamente. Beleza? Então, ó, a princípio, para contextualização. Aqui a gente precisa ilustrar para o leitor o recorte temático, aquilo sobre o que a gente vai falar. Tomando de novo como base a proposta ao conhecimento científico em uma era de fake news, como seria uma boa contextualização para esse recorte temático? Pensando só na contextualização, tentem pensar então fragmentando o texto, numa caixinha separada só contextualização. Eu só quero mostrar para o meu leitor o que é o assunto que eu vou falar, sobre o que eu vou falar, como eu faço isso. Aí eu espero, vamos tentar tomar essas atividades dentro do corpo do texto com uma certa importância, ok? Porque assim, são atividades que vão dar para vocês um domínio pontual daquele trecho, daquela parte do texto, para que depois a gente englobe isso no texto todo. E é muito importante porque eu não quero que nesse momento de dificuldade vocês vão estar recebendo diversas informações, diversas aulas, diversos vídeos. Eu não quero trazer para vocês uma carga maior do que é necessário. Então, uma atividade rapidinha, um parágrafo aqui, algumas linhas sobre como que eu posso contextualizar esse texto sem nenhuma dificuldade, beleza? Aqui embaixo eu trouxe para vocês um exemplo comum, inclusive vocês fizeram, mas como não era o foco da devolutiva, eu não apresentei isso em devolutiva, mas vocês fizeram também no texto de vocês em relação à contextualização. É muito comum a gente indicar na contextualização que o recorte temático ele é polêmico, ele gera discussões, ele representa um problema. Nossa, Vitor, mas o recorte temático não é um problema? Justamente. No caso do Enem, o recorte temático sempre vai ser um problema. Mas qual que é o problema de eu falar que é só um problema? Todo mundo já sabe disso, ou o leitor padrão já saberia disso. Então, falar que é um problema não mostra que é um problema. Olha aqui o exemplo. O conhecimento científico em uma era de fake news tem gerado muita discussão, pois trata-se de um assunto polêmico atualmente. Essa situação representa um problema mundial com gravidade maior no Brasil. O que tem de errado aqui? Eu usei as mesmas palavras do recorte temático, isso não tem problema nenhum. Usar as mesmas palavras do recorte temático só me garante que eu vou estar dentro do recorte temático, ok? Por outro lado, aqui, ó, como eu disse para vocês, não há problema. As colocações que eu trago ali, elas não dão ao leitor compreensão nenhuma do problema. Eu não mostro ao leitor a magnitude desse problema. Ele olha aquilo e fala, legal, show de bola, parabéns, e aí? Justamente, o leitor ele tem que, a partir da nossa contextualização, se situar minimamente dentro daquele problema. Nossa, o que é conhecimento científico? O que são fake news? Há uma era de fake news? Meu Deus do céu. Estou desatualizado. Vamos nos atualizar. Então, assim, para facilitar a percepção da contextualização, pensem que o leitor de vocês não tem conhecimento do assunto, ou tem conhecimento mínimo do assunto. É uma pessoa, como se você tivesse parado uma pessoa na rua e falasse, e aí? E o conhecimento científico em uma era de fake news? Tá, mas peraí, o que você está querendo me dizer sobre isso? Você precisa dar ao seu leitor algum mínimo suporte em relação a isso. Ok? Nossa, Vitor, mas é muito básico isso, meu Deus do céu, meu leitor é uma anta. Calma, não é bem assim. Às vezes, a gente vai ter assuntos que fogem um pouco até da nossa própria compreensão. E aí a gente vai precisar voltar ao texto de apoio, a gente vai precisar refletir, procurar repertório externo sobre. E então, se isso pode acontecer com a gente em um determinado momento, é normal que imaginar esse leitor ideal que tenha um conhecimento mínimo do assunto. Mínimo, ok? Beleza.
Como então que eu vou dar esse conhecimento, passar esse conhecimento mínimo do assunto para o meu leitor no começo do texto? A gente pode pensar então numa relação a seguinte: ao invés de dizer para o meu leitor que o assunto é polêmico, que o assunto é um problema, mostre para ele que o assunto é um problema. Então, ao invés de dizer que o assunto é polêmico, mostrem que o assunto é polêmico. Como? Usando dados, exemplos, fatos ou mesmo apresentando os conceitos. Aqui a gente tem dois conceitos importantes nessa proposta que dá para explorar essa questão dos conceitos. A gente vai ver um pouco mais embaixo, beleza? Então, assim, a partir daí, a partir do que a gente pode usar na contextualização, dados, exemplos, fatos, conceitos, a gente pode pensar em alguns tipos de contextualização. Eu vou trazer três para vocês, mas, como eu disse, a questão da autoria, ela dá uma certa liberdade para a gente, então não se sintam presos a usar só um tipo de contextualização, por exemplo, eu posso juntar essas coisas. O que eu estou trazendo aqui para vocês são 3 exemplozinhos, 3 tipos, para a gente começar a ter uma familiaridade e quem tem mais dificuldade com redação pode se pautar nesses exemplos para produzir seus textos, ok? Então vamos lá. Primeiro tipo, eu chamei aqui de contextualização estatística, você pode chamar de contextualização numérica, contextualização por dados, enfim. O que é essa contextualização, para além do nome? A gente vai usar os dados numéricos para ilustrar a gravidade e importância da situação. Quais que são as características, as vantagens, desvantagens dessa contextualização? Primeiro, esse tipo de contextualização é tranquilo de fazer. No Enem, principalmente, o texto de apoio vai dar algum dado numérico para a gente. Então, essa questão do dado numérico, a gente já tem. Para fazer a contextualização com dado numérico, a gente precisa do dado numérico. O texto de apoio dá isso para a gente. Legal. Estamos contentes. Ou não, pelo menos você precisa chorar menos nesse caso. Mas, entretanto, todavia, por outro lado, é muito importante que a gente não invente os dados numéricos. Nossa, Vitor, por que eu não vou inventar dado numérico? Quem que vai ficar procurando isso aqui? Não sei. Às vezes a pessoa não procurou o dado numérico. Tudo bem, a pessoa não procurou o dado numérico. Mas, e se procurar? E se procurar e ver que está errado? Você quer correr esse risco? Talvez não, né? Talvez não seja bom. E como eu disse para vocês, já tem o dado numérico no texto de apoio. Então, por que inventar o dado numérico se ele já está lá, muitas das vezes? Se ele não estiver lá, paciência, a gente tenta outro tipo de contextualização. Justo? Aqui eu trouxe um exemplozinho para vocês, tirando o único dado numérico que eu coloquei nessa proposta, tentando colocá-lo ali dentro dessa contextualização, beleza? Aqui, ó. Ainda que o calendário básico de vacinação para crianças seja constituído por 14 vacinas, há quem alegue que tomar vacinas causa reações adversas ou a própria doença a ser imunizada, de acordo com a pesquisadora Helena Sato. Esse é apenas um tipo de fake news que prejudica o conhecimento científico. Então, o que eu tenho aqui? Eu só tinha uma informação do calendário de vacinas. Nossa, meu Deus do céu, como que eu incluo isso? Dá uma interpretada nesses dados. O que quer dizer esses dados? Ter 14 vacinas no calendário? Vamos buscar no texto de apoio ali como que eu posso interpretar aquilo, como que eu posso colocar no meu texto. Justo? Dúvidas? Vocês podem me perguntar conforme elas forem surgindo lá no Google Class. Olha, professor, eu tive dúvida em relação ao exemplo da contextualização estatística. Não entendi muito bem como eu posso usar dados. Pode me dar um outro exemplo? Posso ver isso em outra proposta? Tranquilo, beleza? Outro tipo aqui, que eu chamei de contextualização histórica, mas você pode falar também de contextualização factual, contextualização de exemplificação, enfim. A contextualização histórica ou factual, a gente usa de um dado histórico, de um fato histórico, de um exemplo histórico ou de um fato cotidiano, um exemplo cotidiano, mas com alguma relação com a questão, para mostrar a gravidade do problema, ok? Quais que são as características dessa contextualização? A gente tem a facilidade de buscar um repertório externo, isso nos força a já ter um repertório externo, a gente ainda não abordou repertório externo, mas é bom a gente saber que precisa. E a contextualização histórica já faz a gente colocar um repertório externo ali muitas das vezes. Outra coisa,
nós temos contato com aulas de história. Nós temos contato com a história quanto conhecimento ao longo das aulas. Então, fica mais próximo da gente. É um repertório externo próximo da gente. Quando a gente for falar de repertório externo, quando nós formos falar de repertório externo, eu vou pontuar só o repertório histórico separadamente, porque a gente imagina que não conheça os repertórios, que não conheça nada de fora do texto de apoio, mas a gente conhece muita coisa pelas aulas de história, principalmente. Ok? Aqui tem um exemplo pra gente. Ó. A ação de fake news contra o conhecimento científico não é nova. Situações como a revolta da vacina em 1904 já demonstravam como a desinformação pode ser um obstáculo para a ciência. No caso histórico, ou seja, na revolta da vacina, a população recusou-se a ser imunizada, pois não compreendiam o que era a nova substância, levando à propagação de noções errôneas sobre a vacinação. Achei que ficou bom. Vocês acharam que ficou bom? Quem não achou, foda-se. E não pode falar palavrão na videoaula no YouTube. Estou muito mais polido agora. Para finalizar, contextualização conceitual. Aqui a gente vai trabalhar com um conceito que é apresentado para a gente, explicando ele. Obviamente, os conceitos das palavras-chave do recorte temático. Beleza? O que é legal dessa contextualização? Ela pode ser mais simples para um assunto que a gente domina se eu já sei bastante de fake news, ou, por exemplo, a gente falou de conhecimento científico na proposta anterior, então a gente tem um certo contato com esse mundo da ciência. A gente pode, então, falar o que é o conhecimento científico, pontuar como se produz o conhecimento científico, a gente já tem um certo domínio. Muitas das vezes isso também traz repertório externo para a gente já, também. Por exemplo, se a proposta não trouxer o conceito de fake news, a gente pode dar esse conceito de fake news. No caso aqui, a proposta traz, mas ainda assim a gente pode usar a partir do texto de apoio, ok? O que mais que eu coloquei aqui? Vai mudar de página. Aqui, ó. Justamente, porém, no caso as definições e conceitos estejam no texto de apoio, a gente não tem o repertório externo, mas a gente tem a facilidade disso já tá pra gente ali, ok? O exemplo aqui, ó. Notícias falsas, ou em inglês fake news, ou news, é aula de português. Dane-se, aula de redação, quer escrever em inglês, vai lá fazer o wizard. Notícias falsas, ou em inglês fake news, fazem parte da distribuição deliberada de desinformação ou fatos sem comprovação, feita via jornais, televisão, rádio e internet. Essa ação, qual? A propagação deliberada de desinformação, enfim, objetiva ganhos financeiros a partir da enganação do leitor com manchetes sensacionalistas. Contudo, essas mentiras não se restringem apenas a notícias, estão presentes também na esfera científica. Então, o que é importante aqui? A gente contextualizar o recorte temático, as palavras-chave, mas fazendo a ligação com todo o recorte temático. Não estou falando só de fake news, estou falando de conhecimento científico também. Então, eu vou conceituar o que é fake news, mas dizer que isso também afeta o conhecimento científico. Justo? Aqui eu coloquei um pequeno exercício pra gente, um exercíciozinho, para a gente pensar, tendo em base esses 3 tipos de contextualização, como a gente pode organizar uma contextualização autoral para essa proposta. Não quero que vocês copiem os meus exemplos, mas vocês podem usar os mesmos tipos de contextualização, vocês podem mesclar contextualizações, fiquem à vontade, mas vamos tentar fazer uma contextualizaçãozinha aqui, rapidinha, 4, 5 linhas, também não sei, vinculem muito essa questão das linhas, só quero passar a impressão de que é tranquilo fazer. Show? Já estamos em 24 minutos, eu vou terminar rapidamente. Para finalizar, a gente tem a tese. Aqui, o que a gente pode refletir a respeito da tese, né? Eu coloco a tese na introdução porque, principalmente no Enem, ela vai ser muito importante para a gente, ela vai dar para o nosso texto, como eu vou mostrar depois, como se fosse uma arma facilitadora para o nosso texto, ok? Então, outro trecho da introdução é a tese. Isso que nada mais é que a afirmação que indica a nossa posição. Usei muitos ques nessa definição, né? Tudo bem.
mas ela também possui algumas características, como a gente já viu em aula. Ela é impessoal, a gente não pode colocar alguma coisa do tipo, na minha opinião, acredito que, acho que, ela tem que ser pontual, ou seja, deve ser resumida uma frase, um período relativamente curto. E ela tem que ser opinativa, muito opinativa. A gente tem que deixar clara a nossa posição, caso contrário a gente cai no primeiro problema, a gente escorrega no primeiro obstáculo, que é a tese versus constatação. Qual que é a diferença entre essas duas coisas, ok? Muitas das vezes, quando a gente vai tentar fazer uma tese, a gente acaba fazendo uma constatação simplesmente. Qual que é a diferença das duas? Aqui, ó, enquanto a constatação só evidencia o fato, a tese evidencia um ponto de vista em relação ao fato. Nossa, Vitor, meu Deus do céu, que legal, hein? Bela definição. É por isso que eu trouxe exemplos para vocês. Olha esses dois exemplos aqui, ó. O conhecimento científico é prejudicado pelas fake news. É uma tese ou uma constatação? E eu acho que, pela comparação do tamanho das duas colocações, da colocação que vocês têm abaixo, eu acho que vocês já conseguiram dar uma percebidinha aí, que a primeira colocação, o conhecimento científico é prejudicado pelas fake news, é só uma constatação. O recorte temático está trazendo um problema social para a gente. Conhecimento científico em uma era de fake news. Então, pensar que as fake news são um problema, que elas prejudicam, já está dado. Não é nada de novo. Por outro lado, se a gente coloca, por exemplo, o conhecimento científico é prejudicado pelas fake news. Nada de novo até então, né? Só que, pois o que? As fake news criam dúvidas sobre a credibilidade da produção da ciência. Além disso, e representam um obstáculo para o desenvolvimento da produção científica. O que eu fiz aqui? Eu falei algo próximo do que eu já tinha falado, só que eu coloquei os dois motores, os dois motivos, os dois pontos pelos quais eu acredito que as fake news prejudiquem a ciência. Esses são os meus dois pontos. Não são os seus dois pontos, não são os dois pontos, enfim, do Gasparzinho que está aqui comigo, etc. Por eles serem os meus dois pontos, isso demonstra a minha posição. Poderiam ser outros, não são outros, são os meus. Já demonstra a minha criatividade, a minha autoria no texto, ok? Beleza. Temos a tese e temos alguns tipos de tese também. Vou passar 3 tipos de tese para vocês, para a gente ir refletindo sobre, ok? Primeiro, a gente tem a tese roteiro. Nessa tese, a gente indica para o leitor, né? Na tese roteiro, a gente vai indicar para o leitor o que vai ser feito ao longo do texto, como os argumentos abordados. Por exemplo, no último exemplo ali, que a gente acabou de passar, a gente tem uma tese roteiro. Olha aqui. Conhecimento científico é prejudicado pelas fake news. Beleza. Pois criam, primeiro ponto que eu vou abordar, dúvidas sobre a credibilidade da produção da ciência. E, segundo ponto que eu vou abordar, representam um obstáculo para o desenvolvimento da produção científica. Então aqui, ó, fica claro que abordaríamos as dúvidas sobre a credibilidade da produção da ciência e as fake news como um obstáculo para o desenvolvimento científico. A gente viu o desenvolvimento científico na proposta passada e não foi à toa que eu coloquei isso aqui, para que a gente possa pensar como um possível argumento. Beleza? Outro tipo de tese, a tese propositiva. Na tese propositiva, a gente vai encarar o problema, ou melhor, ao encarar o problema, a gente vai apontar a necessidade de soluções. Só dizer que é um problema já está dado. Dizer que precisa ser feito, ou apontar que precisa ser feita alguma coisa, já mostra uma certa agência da gente. Então eu poderia deixar o problema lá como ele está, caguei problema, falou-se, mas não. Ao invés de cagar para o problema, eu vou indicar que ele deve ser resolvido. Por exemplo, as fake news devem ser combatidas de forma a não representarem mais um obstáculo para o conhecimento científico. Devem ser combatidas, então indica essa necessidade de resolução. Ok? Se a gente der um maior detalhamento para essa proposta, essa tese propositiva, ela vira uma tese roteiro. Spoiler para vocês. Então, eu gostaria que vocês tentassem dar um pouco mais de detalhamento para essa tese propositiva
de modo que ela venha a ser uma tese roteiro. Pode ser? E aí, para quem está ouvindo só, deve ter ficado um pouco assustado agora, mas para quem está vendo, já estava dando uma olhada aqui antes, eu coloquei com todas as marcações possíveis. Muito cuidado ao usar a tese propositiva simplesmente. Por quê? A tese propositiva indica a solução, o que deve ser feito para resolver o problema. Porém, a gente tem que argumentar ao longo do texto o porquê é preciso resolver o problema, e não como resolver o problema. Se a gente só fala como resolver o problema ao longo do texto, o nosso texto todo vira uma grande proposta de intervenção. E aí a gente vai ter uma notinha um pouco ruizinha. Ter uma notinha não muito legal, para não falar o que eu gostaria de falar mesmo. A gente vai tomar uma enrabada do Enem, mas tudo bem. Ok? Então vamos tomar cuidado para que o nosso texto não vire uma grande proposta de intervenção. Show? E por último, algo que eu acho legal para a gente pensar para a tese e para as outras partes do texto, já pensando nas outras partes do texto, ok? É essa tese com progressão. Não sabia um nome melhor para dar, foi esse aqui mesmo. Esse tipo de tese, ele também é um roteiro. Só que ele tem um quê a mais. Além do roteiro, a gente vai deixar clara a nossa progressão do texto. Lá naquele outro exemplo, vamos voltar no exemplo ali, ó. No exemplo de tese e roteiro, eu falei das dúvidas sobre a credibilidade da produção da ciência e que as fake news representam um obstáculo. Dois motivos que não necessariamente estão ligados, têm relação entre eles. Na tese com progressão, os dois motivos eles vão estar com uma relação clara entre eles, para dar essa progressão no texto, ok? A gente pode pensar, então, como dar essa progressão, pensando justamente que, como todo problema, possui um motivo. Todo problema possui uma causa, uma motivação. Porém, o problema que o Enem traz para a gente, ele ainda é um problema. Então, ele não foi resolvido. A gente pode pensar, então, assim, o Enem nos traz sempre um problema social, que ainda que não muito evidente, perdão. Então, assim, nessa nossa proposta, a gente tem conhecimento científico em uma era de fake news. Pode não estar parecendo muito um problema, mas o Enem está tratando como um problema. Todo problema possui causas. Como todo problema ainda não resolvido, no caso do Enem, possui causas pelas quais não foi resolvido. Então, a ponte aqui em casa caiu. Por quê? Deu uma enchente, deu uma enxurrada, levou a ponte, caiu. Passou 2 anos, não aconteceu nada. Tem um motivo pelo qual aconteceu e tem um motivo pelo qual ainda não foi consertado. Falta de dinheiro, a prefeitura não está nem aí, não sei. Mas o problema ele tem um motivo e tem uma continuidade. Se a gente aborda o motivo e pelo o que ele ainda não foi resolvido, a gente dá uma progressão muito clara para o nosso texto e muito concreta, beleza? Então aqui, ó, a gente tem 2 motivos, evitando que o nosso texto vire uma grande proposta de intervenção, ok? Porque a gente não vai falar de como resolver, vai falar dos motivos que causam um problema, e ainda dá progressão. E agora eu queria de vocês saber se é possível a gente fazer um rascunho de tese com progressão, pensando no porquê o problema acontece, porque as fake news prejudicam o conhecimento científico, como prejudicam o conhecimento científico e por que elas ainda prejudicam o conhecimento científico. Justo? É isso, meus caros coronguinhos e coronguinhas. Ficamos no aguardo de dias melhores, mas enquanto isso não chega, saibam que nós estamos aqui nos importando, produzindo e trabalhando para vocês, e eu espero de coração que vocês produzam e trabalhem pela gente também. Esse momento não é férias, a gente não tem que encarar isso como um oba-oba, a gente não precisa ficar em choque, obviamente que não, mas a gente precisa ter responsabilidade e muita responsabilidade. Beleza? Recadinho final aqui pra gente, então, muito obrigado por lerem a atividade até aqui. Sim, empenhem-se nos exercícios e podem me perguntar caso haja dúvidas. Estamos todos juntos, mesmo que de longe, sintam-se abraçados virtualmente. É nóis!